Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque setembro é o mês da conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental e principalmente de combater ao suicídio. Esse é o mal que assombra muitas famílias e é sobre isso que nós vamos falar agora, né, Letícia? Exatamente, gente, porque esse assunto envolve principalmente as famílias, né? As relações familiares, sem dúvida nenhuma, são um ponto forte para ajudar nessa questão quando a gente fala de saúde mental. Mas quem sabe falar disso direitinho, conta tudo para a gente, é a psicóloga Eliene Lima, que está aqui com a gente no Egito. Muito boa tarde, Eliene, bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde para vocês também. Boa tarde Para vocês que estão assistindo. Seja bem-vinda e para começar eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse mês, desse movimento, dessa campanha, né, que fala especificamente sobre o combate ao suicídio, qual a importância da gente ter uma data dedicada a isso. Sim, e eu gosto muito de dizer que para além de uma campanha, a gente está falando realmente de um movimento, né? Um movimento que começou em 1994, eu não sei se as pessoas sabem, né, a respeito de por que se chama Setembro Amarelo, por que foi criado, de onde veio, qual que é a origem disso, né? E eu acho interessante falar a respeito, porque foi um movimento que iniciou a partir do suicídio de um rapaz de 17 anos de idade, nos Estados Unidos, um rapaz que era considerado sociável, que gostava de ajudar os vizinhos, que era uma pessoa que demonstrava ser uma pessoa alegre. E ele estava reformando um carro, um Mustang 68, pintou de amarelo. E esse rapaz, com esse histórico, que não levantaria suspeita alguma de alguma tristeza maior, ele comete suicídio. Então, a partir dessa morte, o que impactou muito, né, amigos e familiares, é que iniciou-se essa campanha lá nos Estados Unidos, à época, 1994, que foi intitulada Setembro Amarelo, por causa do Mustang amarelo, né, que ele reformou. E essa campanha, então, ela vem para o Brasil um pouco mais tarde, ali em 2013, a gente começa a falar disso. E a importância é justamente a gente fazer a prevenção em saúde mental. Porque o caso desse adolescente, ele nos mostra que nem todas as pessoas que estão em sofrimento psíquico, que estão com alguma dor emocional, que elas estarão demonstrando. Por isso que, às vezes, a gente se surpreende tanto com casos, né, de tentativas de suicídio ou mesmo de suicídio consumado. Então, acho que essa que é a grande importância da gente ter um mês dedicado. Claro que a gente não pode, né, frisar apenas o mês de setembro. Isso é uma campanha que a gente tem que fazer o tempo todo. Falar de saúde mental, falar de prevenção. Porque, como é o lema da campanha esse ano, conversar salva vidas. É um trabalho contínuo, né? É um trabalho contínuo. E daí a importância da gente falar disso no programa, né, que vai ter uma abrangência maior para que as pessoas possam entender que a gente pode sim falar desse tema. Isso não tem que ser um tabu. E esse assunto é um assunto que chega no consultório, Eliene? Esse é um assunto que chega no consultório, chega através da depressão, geralmente, né? As pesquisas nos mostram que mais de 90% dos casos de suicídio, eles vieram a partir de alguma doença mental, algum transtorno mental. Ou um transtorno mental que não foi identificado, ou um transtorno mental que estava sendo mal conduzido. E a depressão, a gente sabe, é um caso, né? É um tipo de doença, é um tipo de transtorno emocional, é um tipo de transtorno mental. E que, no seu estágio mais grave, ele pode sim levar a pessoa a perder a motivação para a vida e chegar realmente a desistir. E aí a família, Eliene, se a gente pensar assim em sinais, né? A família, a gente pode dizer que é a principal base que vai ajudar a perceber esses sinais? Ou a família também? Como que você, observando em termos de cenário em torno dessa pessoa que vive com essa questão em mente, né? Quem são essas pessoas, essa base que pode ficar de olho nos sinais? E aí eu já vou até emendar com uma pergunta, Milene, de quais seriam esses sinais? Muito importante. Pois é, interessante você trazer isso, porque vamos pensar como é que são as famílias nos dias atuais. As pessoas, às vezes, elas não têm tempo umas para as outras. Às vezes, as pessoas não têm tempo para os filhos. Os pais estão trabalhando, né? Às vezes, as crianças, os adolescentes, eles ficam com outras pessoas, às vezes ficam em escola, ficam
com outros adultos. Então, nem sempre a família. Mas vamos pensar em casos de adultos, por exemplo, que já estão numa vida profissional. Quem está no entorno precisa de ter essa escuta ativa, esse olhar mais atento, que é uma coisa que a gente está perdendo, né? Nos dias atuais, a gente olha muito mais para o celular do que propriamente nos olhos das pessoas. Então, a importância da gente falar disso é justamente para que, falando, a gente consiga falar dos sinais, falar dos sintomas, e com isso a gente vai instrumentalizando as pessoas para conseguir identificar quando algum comportamento mudar. E aí você me fala a respeito, você me pergunta a respeito de sinais, né? A gente tem alguns que são mais evidentes. O que é importante a gente pensar, Letícia, é que o suicídio, ele tem múltiplos fatores que podem ocasionar. Não é uma questão só. Então, a gente tem questões de estrutura mesmo, psicológica. Às vezes, o mesmo fator que afeta uma pessoa e leva ela a querer desistir da vida, para outra leva ela a realmente se motivar para superar, né? Então, existem alguns sinais que a literatura nos mostra, mas eu gosto muito de dizer que em psicologia, cada caso é um caso. Então, o que seriam esses sinais que a gente poderia estar atento? Mudanças bruscas de comportamento. Então, principalmente em adolescentes, que já é comum mesmo que se fechem, mas é importante que a família esteja muito atenta a mudanças bruscas de comportamento. Manifestações de ideação suicida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, não preocupa não que daqui a pouco você vai ficar livre de mim. Daqui a pouco você vai ficar livre disso. Daqui a pouco eu vou me liberar dessas questões. Então, claro que isso não pode ser... tem que ser num contexto, não pode ser uma coisa isolada. Seriam pontos de checagem diárias, vamos dizer assim. Exatamente, questões que a gente tem que estar observando, porque se isso aí cursa com uma mudança brusca de comportamento, com isolamento social, né, com uma apatia, a gente perceber que a pessoa realmente está ali não fazendo mais as coisas que gostava de fazer, às vezes recusando todos os chamados para se interagir com as pessoas. Isso são sinais que a gente precisa de estar atento para chamar para uma conversa. E como você disse, hoje em dia a gente vê muitas famílias em que as pessoas não têm muito tempo uns para os outros e, portanto, muitas vezes esses sinais podem passar batido ali, né? Sim. O que os pais precisam, então, como um alerta, assim, às vezes um chacoalhão que a gente pode dar, né? E quem está nos acompanhando aqui, qual comportamento que os pais, por exemplo, que estão muito próximos, podem ter diante disso? Porque a gente vê que uma faixa etária que talvez seja muito atingida por isso, sejam os adolescentes que estão ali em fase de entender quem são e tudo mais. Os pais precisam se posicionar de alguma forma diferente diante disso? A gente precisa volto a dizer, né? A gente precisa de aprender a olhar para os nossos filhos. Porque, principalmente a gente que é mãe, né? Eu falo com meu filho, assim, um piscar diferente dele, alguma coisa ali, opa, aquilo ali é novo para mim. Né? Aquilo ali é novo para mim. O que será, né, que está acontecendo ali? E a gente sabe que a adolescência é uma fase que é difícil. O relacionamento entre os pais e os filhos é mais difícil, porque é uma fase em que eles estão precisando muito da gente, mas eles não querem a gente por perto. Eu falo que é quase que um vai que eu estou te vendo. Porque a gente sente que eles precisam de ajuda e quando a gente se aproxima, eles não querem muito esses adultos por perto porque querem se sentir autônomos, querem sentir que eles dão conta da própria vida. Mas a importância é justamente porque eles têm uma série de conflitos, né? Inclusive hormonais, que podem fazer. E hoje em dia a gente tem bullying, a gente tem uma série de assédios que os nossos adolescentes que potencializam. A gente tem uma série de assédios que eles sofrem, inclusive porque estão muito dentro ali das telas, vendo vidas de outras pessoas. Então, às vezes, aqueles complexos que a pessoa tem, porque o corpo está em transformação, porque a mente está em transformação, porque os hormônios estão ali agindo, né? Vamos pegar o caso dos meninos, por exemplo, que a voz começa a mudar. Então, aquilo, às vezes, pode gerar algum desconforto nos grupos sociais. E se a pessoa não tiver uma estrutura, talvez ela possa entender que aquela dor é forte demais e que se a vida se resume a isso, ela não quer continuar. E, Eliane, qual que é o momento de preciso de uma ajuda profissional? Preciso buscar um psicólogo, preciso de uma terapia? Qual que é esse momento? E aí eu já vou emendar para você conseguir resumir para a gente essas duas respostas.
a importância do pai acompanhar essa terapia, porque eu acredito que não é deixar a criança lá na terapia, fica aí que eu já volto, né? Tem que ter um acompanhamento de perto também. Isso é fundamental, porque no final das contas, os filhos... A gente está falando de um sistema, né? Quando a gente fala de família, a gente está falando de um sistema. E quando uma peça desse sistema sofre algum tipo de impacto, ela vai impactar todo o restante do sistema. Então, quando você me fala disso, né, de pais que deixam lá no consultório e vão embora, a sensação que me passa é como se estivesse deixando assim, olha, fique você aí com o seu problema, que eu vou ali resolver o meu. E, às vezes o meu problema é o problema do trabalho que eu estou vivendo, eu tenho outras questões, e agora esse é o momento com a psicóloga. Mas isso é uma questão que é uma questão do sistema, é uma questão da família. Vai haver situações, dependendo da idade, essa pessoa vai entrar sozinha mesmo no consultório, não vai entrar com os pais. É o momento em que esse paciente, vamos chamar assim, né, esse cliente, ele vai ter a oportunidade de conversar sobre a sua intimidade com alguém. E é importante que seja alguém em quem confie. Né? E isso, então, é uma questão muito importante também, que os pais saibam identificar se esse terapeuta, se esse psicólogo, né, se essa psicóloga está sendo aquela pessoa que realmente seu filho está querendo estar ali, que é a pessoa em quem ele confia. Isso. Porque senão a gente vai criar um cenário em que essa pessoa está indo toda semana para psicoterapia e não está entrando em psicoterapia, não está entrando em análise, porque está indo ali e não está entrando realmente nas questões que precisam de verdadeiramente serem ditas. Tem algumas evoluções que são percebidas com isso, né? Com esse processo terapêutico? Algumas evoluções do paciente que mostram que esse processo está funcionando, né? E os pais podem ficar atentos. E às vezes, Milena, o próprio filho fala, eu não quero ir lá mais. Né? Você está gastando seu dinheiro à toa. Isso não está funcionando para mim. A gente precisa de escutar isso. Ok. Né? É olhar o filho e escutar o filho. E nesse caso, escutar. E você tinha dito assim, qual que é o momento de levar, né? Eu sou suspeitíssima para falar, mas eu acho que psicoterapia é algo que a gente tem que fazer para a vida. Não precisa ter um sinal. Pega e vai. Pega e vai, mas tem algumas situações que a gente percebe que fugiu daquela esfera doméstica. Quando a gente percebe, por exemplo, que o filho não está conseguindo se abrir com os adultos ali do seu entorno. Então, vamos pedir ajuda? Muito bem. E Eliane, só para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, mostrasse para a gente e também desse o seu contato, suas redes sociais, para que o pessoal pudesse te acompanhar também. Este meu livro chama-se Pelo Olhar do Meu Pai. Isso foi um livro é um livro autobiográfico que não tinha a intenção propriamente de falar do meu pai, mas que ganhou esse nome justamente porque quando eu termino de escrever a minha história... Deixa eu com a capa assim para a gente vendo. Quando eu termino de escrever a minha história, eu vejo a presença do meu pai. Não só do meu pai, né? Da minha mãe também. Mas em vários momentos da minha vida, o meu pai justamente me orientando, o meu pai me olhando, o meu pai me vendo, o meu pai me direcionando, que eu acho que tem tudo a ver com isso aqui que a gente está tratando, né? O meu livro fala de saúde mental pela ótica de uma mulher que olha para trás e se vê menina, passando por uma série de transformações, né? E tendo a oportunidade, inclusive em psicoterapia, ao longo de muitos anos, reviver, né? E elaborar uma série de acontecimentos, inclusive nas relações familiares. E aí a gente acompanha tudo no seu Instagram, podemos dizer o @elianelima.psi. Exatamente. Muito obrigada, muito obrigada pela companhia, pela generosidade do compartilhar do seu conhecimento, viu, Eliane? Um grande prazer falar com vocês sobre esse assunto e principalmente porque é uma forma, né, da gente dizer para as pessoas esse assunto precisa ser falado.